Então, a Bíblia vai construindo a mensagem da divindade de Cristo. E ela não tem problemas, ela não conflitua na sua construção, na construção dessa mensagem, a natureza, ou a forma, enfim, humana e divina de Jesus. Não há problema. Quem cria o problema é o leitor, é a mente caída, pecaminosa, que precisa ser restaurada. Então aqui também acho que ajuda a entender um pouquinho a dúvida, o questionamento que o Adriel fez. As pessoas têm confusão e dificuldade de compreender? Tem, mas por quê? Por causa do pecado que inundou a nossa mente. Porque a mente renovada, restaurada no Evangelho, e que vai sendo vai tendo uma construção de fundamentos cristãos nas Escrituras, vai entender isso com naturalidade, inclusive vai aceitar e vai gostar dessa ideia. Imagina, Deus veio, falou conosco, viveu conosco, se revelou a nós, e eu agora posso adorar esse Deus. Quer dizer, não é um Deus que alguém me conta, mas é um Deus que foi visto e que teve interação. E essas interações foram registradas, inclusive. E tem, como o Rafael falou lá no início ainda, elementos históricos, arqueológicos, que vão trazendo também essa confirmação. Documentais, né? Documentais. E essa confusão, Adriel, você percebe inclusive no texto bíblico, isso é uma das coisas que me encanta muito na Bíblia, é o fato dela não esconder, né? Essa dificuldade de compreender, ela também estava nos próprios discípulos de Cristo. Quando a gente pega o texto de João, lá em João 14, né, mostra-nos o Pai, né? Ele olha o que ele diz. Vocês não veem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Né? Olha o que ele está querendo dizer. Entra um conceito de substância, que em Deus, né, é a mesma coisa que essência. Ele é o que é. Né? E por isso que ele, inclusive, no texto grego, ego eimi, né? Eu sou. Quando a gente pega o texto de João 8, que era até o que eu queria ler para vocês, naquela discussão que ele está tendo lá com os fariseus, né, acerca da autoridade que ele tinha, que ele é questionado acerca da autoridade que ele tem, e ele responde assim, ó. Respondeu-lhes, João 8, 58, para aqueles que não... Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, nós percebemos um caráter atemporal na fala dele. Tá? Tem muita gente que acha que esse Abraão existisse, está relacionada, inclusive, com a ideia concebida, o conhecimento de Abraão na eternidade. Tá? Não é a vida efetiva de Abraão. Tem muitos autores que a ideia da escrita de Abraão, né, da vida de Abraão, na eternidade. Muitos autores defendem essa ideia. Então, essa dificuldade de entendimento, ela não está literalmente presa à nossa realidade de vida hoje. Claro. Mas Jesus deixa muito claro. O que ele fala? Olha, se vocês não acreditam pelo que eu estou falando, vejam meus feitos. Sim. Essa minha questão foi mesmo num sentido apologético. Né? Sim, sim. Porque eu acredito que o Espírito testifica o que está escrito. Sim. Então, não tem muito questionamento nesse sentido de quem já tem a fé, quem já conhece a Cristo, quem já tem uma mente renovada. Né? Era mesmo nesse sentido apologético. Né? E tem um ponto também que o pessoal muitas vezes argumenta, que é o facto de Jesus nunca ter dito eu sou Deus no Novo Testamento. Mas não tem problema, se a gente entender esse contexto, ele não precisa dizer eu sou Deus. Né? Ele não precisa afirmar, sim, é verdade, vocês estão dizendo, ou eu estou dizendo, sim, estou dizendo que eu sou Deus. Porque esse texto que o Rafael leu, então, acho que é João 10, que ele diz, eu e o Pai somos um. João né? 10, 30. Pronto. Então, o que ele está falando ali, e depois eu acho que tem um texto também em João, eu não vou me lembrar o capítulo, se eu não me lembro, se eu não estiver em erro, Natanael, ele fala, Senhor meu, Deus meu. Eu já procuro aqui na Bíblia. Mas enfim, falando isso para Jesus, né? Então, tem vários textos e, de novo, fundamentos, no plural, da fé cristã.
Entender as escrituras é um fundamento e ter as escrituras como aquilo que eu falei antes, como regra de fé, como orientação de vida, como revelação eterna e também fechada, né, da verdade de Deus para nós, tudo isso é necessário para a gente entender várias temáticas relacionadas aos fundamentos, e uma delas é essa que a gente está falando hoje, a divindade de Cristo. Se eu entender como é que... Primeiro, esse texto de Paulo aos Filipenses, o texto de Paulo aos Colossenses, os próprios declarações de Jesus nos evangelhos, mais especificamente no evangelho de João. Ele está se mostrando, eu sou Deus, né? Sou Deus aqui vivendo com vocês. Daí a necessidade da gente também entender o que é a Bíblia. Claro, concordo contigo, não tem aqui tanto um contexto apologético em defesa da fé para o não cristão, mas para quem se converte, claro, e quem vai se preocupar com fundamentos da fé? Quem se converte, Sim, né? sim. Então quem se converte precisa aprender os fundamentos da fé cristã. Sim. E ele diz aqui no texto de Hebreus, o autor do texto de Hebreus, né, ele fala assim, Hebreus 1:3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Não dá para ter dúvida acerca da divindade de Cristo. Tem um outro elemento mais prático que eu acho que também a gente pode sempre utilizar, que é assim, pegando um gancho numa fala inicial do Francisco, quando fala dessa construção temporal milenar que está ali relatada, que é o próprio texto bíblico, a Sagrada Escritura, né? Porque nós, quando olhamos para a Escritura de forma retroativa, precisamos procurar algo que a gente vai chamar que é uma chave hermenêutica, ou algo que vai destravar o texto bíblico em qualquer fechadura do texto bíblico que eu coloque aquela chave, ela é uma chave mestra. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, ele se revela a única chave hermenêutica suficientemente capaz de destravar qualquer entendimento do texto bíblico dali para trás, né? Então, assim, quando eu olho, por exemplo, para o texto de Gênesis, ok? A anunciação de Jesus ainda no Gênesis, que é quando Deus diz à serpente, né, que a mulher terá um filho. O proto-evangelho. Exato, o proto-evangelho. Quando nós olhamos para aquilo, 3:15. quem é de todo o texto bíblico que cumpriu aquela profecia? Só Jesus. Através do seu sacrifício vicário na cruz. Então, veja como é que quando nós aplicamos, vemos o Cordeiro de Deus como o Cordeiro Pascal. Nós vemos todos os elementos que estão sendo construídos, principalmente o Pentateuco em si, que é muito simbólico, cada elemento do Pentateuco, desde o tabernáculo. A história de José, que foi traído pelos seus irmãos. Os juízes, né? os profetas. Tudo isso, quando nós vamos olhando, só há um personagem em toda a Escritura que é suficientemente poderoso para se encaixar em cada uma dessas fechaduras hermenêuticas, digamos assim, que é Jesus. Então isso já é um elemento que a gente pode também utilizar para poder comprovar de que o texto bíblico está anunciando Jesus, está revelando Jesus, né, que é o próprio Deus. E pensando que o texto bíblico revela quem Deus é Deus revelado aos homens. O outro elemento também que a gente não pode ignorar é um elemento, eu vou chamar de pseudo-histórico, né, que é o quê? O texto bíblico no Antigo Testamento, na sua porção veterotestamentária, está anunciando um personagem específico, um Messias, um Salvador, um Libertador, seja do povo de Israel, seja de toda a humanidade. Quando nós olhamos, há um único personagem que assumiu esse papel messiânico e perdurou. Por quê? Os judeus não messiânicos, evidentemente, esses acham que não veio o Messias ainda. Sim. Mas só esse grupo. Todos os outros, sejam judeus messiânicos ou cristãos, evidentemente, reconhecem na pessoa de Jesus que ele é o Messias. E somente ele. Nenhum outro personagem assumiu esse papel messiânico. Os judeus tiveram ali na época da revolta dos Macabeus, né? Teve um personagem ali, o Barca... Esqueci o nome agora. Depois pesquisamos isso.